Vamos falar um pouquinho sobre soberba. A soberba, ela é um substantivo feminino que vem do latim supervia, que significa elevação, presunção, orgulho ou olhar de cima. A pessoa soberba, ela gosta de olhar de cima para outras pessoas. Ela sempre foca o olhar para baixo. É uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas. O pecado da soberba ou o pecado do orgulho é o mesmo pecado. É sempre alguém se achando e manifestando sobre outras pessoas a sua forma de observar os outros. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Sabe, dessas definições da palavra soberba, talvez a que mais me chamou a atenção, talvez seja também uma das mais difíceis de ser compreendida e aceitada. A autoconfiança exagerada. Quando as pessoas se confiam demais, quando elas se acham superiores a outras pessoas. A Bíblia diz que Deus não aprova a soberba. No texto de Provérbios capítulo 30, a Bíblia diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, cujos os olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Tente imaginar uma pessoa com a pálpebra levantada para cima. Como é que ela fica? Igual esse cachorrinho, assim, com a pálpebra para cima. Ela é soberba. Ela não se importa com as outras pessoas. Não se importa muito com o que o outro pensa, com o que o outro sente. Ela está acima do sentimento dos outros. Ela é uma pessoa soberba, que acha que é melhor do que outras pessoas. Ela se acha um pouco melhor. Na verdade, existem alguns problemas de uma pessoa ser soberba. Mas o maior problema, talvez, de ser soberbo ou de ser orgulhosa, é que essa pessoa, ela pensa que não precisa de ninguém. Ela tem uma autoconfiança excessiva. Não se importa com o que o outro pensa, nem com o que o outro sente. Ela é melhor do que a outra pessoa. Existem alguns outros problemas que nós podemos encontrar quando somos soberbos ou quando somos orgulhosos. Por exemplo, alguns malefícios da autoconfiança excessiva é que a pessoa que ela tem uma autoconfiança excessiva, ela não reconhece os seus erros. Quando ela erra, as pessoas falam para ela: você errou nisso aqui. E ela diz: não, na verdade você não está vendo como eu estou vendo. Eu não errei, eu fiz isso de propósito, eu queria que saísse desse jeito. Eu não sei se você conhece alguém que todas as vezes que faz alguma coisa errada, ela não aceita correção, não aceita que outra pessoa diga para ela o que foi que ela fez errada. Ela não reconhece os seus erros, ela sempre acha que está certa. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando as pessoas se acham demais, quando as pessoas não conseguem enxergar onde estão errando, ela está a um passo de cair. Quando elas acham que o que estão fazendo é certo demais, elas estão, de acordo com a Bíblia, a um passo de cair. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. É da soberba que vem o racismo, a xenofobia, o elitismo, o corporativismo. Eles são, na verdade, comportamentos que caracterizam a pessoa orgulhosa, a pessoa que acha que está acima das outras. Um outro problema de pessoas que são autoconfiantes demais, em excesso, é que elas não voltam atrás. Elas, quando são corrigidas ou quando descobrem que estão fazendo alguma coisa errada, e as pessoas falam para elas que elas estão errando, elas simplesmente dizem: eu não posso voltar atrás, eu não posso mais desfazer o que eu já fiz. É muito vergonhoso. Eu não sei se você percebe isso com os nossos políticos. É difícil porque, às vezes, antes da campanha eleitoral, eles sempre prometem e falam mundos, né, e fundos, prometem mundos e fundos para a população. E dizem o que vão fazer. Só que depois que acontecem as eleições, eles voltam e dizem assim: não,
nós agora vamos fazer assim, assim, assim. Mas o Senhor prometeu que, não, eu não prometi desse jeito não foi bem isso que eu falei diferente, eu disse que ia ser assim, assim. E aí eles dão sempre um jeito de fazer com que o povo, com que a massa, com que a população acredite, ou aconteça como está acontecendo hoje no nosso país. Se revolte, porque algo foi prometido e não foi cumprido. O problema das pessoas soberbas é que elas não voltam atrás. O texto da Bíblia diz que ninguém deve ter em si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. O texto de Paulo está dizendo assim, olha, não se ache demais, tá? Não ache que você está bom demais. Não pense que você não tem falhas. Não pense que você também, de certa forma, não comete erros ou não está se deteriorando ou não é corrupto. Cuidado para a forma como você se enxerga, porque, pelo contrário, é melhor que você tenha um conceito equilibrado de si mesmo. Não se ache demais, mas seja equilibrado. Eu gosto muito da frase de Juscelino Kubitschek, quando questionaram por que ele estava voltando atrás de uma decisão. E ele disse sim, eu volto atrás sim, não tenho compromisso com o erro. As pessoas que não são soberbas, elas não têm medo de voltar atrás e corrigir alguma coisa, ou de simplesmente chegar e dizer, olha, eu errei, tá? Isso aqui está errado, vamos voltar agora e vamos fazer diferente. Porque parece difícil quando a gente escolhe um curso, por exemplo, eu escolhi um curso para fazer a minha faculdade, e quando está lá no 6º, 7º semestre, a pessoa olha e fala assim, não é isso que eu queria, mas eu vou continuar aqui mesmo, talvez eu consiga ser feliz aqui. As pessoas que são humildes, elas sempre estão dispostas a olhar os dois lados da moeda, e quando você conversa com ela, ela está sempre disposta a te ouvir e a dizer, é possível que você esteja errado. Nós precisamos, na verdade, reconhecer que há possibilidade de estarmos errados. E quando encontrarmos o que é correto, nós precisamos voltar atrás, porque não há por que ter compromisso com o que é errado. Um outro problema de uma pessoa ser autoconfiante demais é que ela não pede perdão. É difícil para uma pessoa que é orgulhosa pedir perdão. Mas não fui eu que errei, é ela quem errou. Foi ela quem falou isso para mim, ou foi ele que deixou de fazer isso para mim, por que eu devo pedir perdão? A gente se esquece de um texto antigo da Bíblia, quando Jesus estava falando um pouquinho sobre como as pessoas deveriam orar, e ele disse para elas assim, olha, quando você estiver orando, e que você estiver ali com uma oferta para oferecer a Deus, e você se lembrar que tem uma inimizade com alguém, deixe a oferta lá, volte, reconcilie-se com essa pessoa, e depois venha e ofereça a sua oferta. Nem sempre as pessoas que pedem perdão são as pessoas que cometeram erro, as pessoas que ofenderam. Na verdade, pedir perdão é um ato de humildade e também é um ato de maturidade. Pessoas que pedem perdão são pessoas maduras, são pessoas que não pensam somente em si, mas pensam na situação como um todo. Essa daqui é uma foto de uma obra de arte, de uma igreja lá da Austrália, de Melbourne, a Scots Church. E aqui você pode ver duas, naquelas janelas muito bonitas que são feitas de vidro, né? E trabalhadas com vidros coloridos. Aqui você vê duas janelas. Na janela da esquerda você vê um homem que está sentado e um outro homem se dirige a ele com um saco de moedas. E aqui você vê novamente o homem que estava sentado com um outro homem que está ajoelhado, amarrado com as mãos para trás. Essa obra de arte ela está falando de uma parábola. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou na história, ele falou sobre 2 homens e um devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era mais ou menos a quantia de um homem trabalhando muito durante 150 anos. Nenhum homem consegue viver 150 anos. E Jesus estava mostrando para ele
que era impossível o primeiro homem pagar aquela dívida, mas o Senhor perdoou a dívida. Só que depois que ele sai, um outro homem estava devendo para ele apenas 100 dinheiros, que era mais ou menos a quantia de 100 dias de trabalho. Mas ele agarrava no seu pescoço e obrigava ele, dizendo que ele deveria pagá-lo. E então o Senhor, que havia perdoado a dívida primeiro, voltou e disse para ele que ele estava sendo um servo muito malvado, porque ele não estava perdoando uma dívida que era muito menor, que era possível de ser paga, mas ele tinha que pagar. E então pegou esse homem e jogou ele na prisão. É interessante porque às vezes a gente acha que precisa muito do perdão de Deus. Às vezes a gente acha que precisa muito da misericórdia de Deus, e que a graça de Deus e o perdão de Deus é algo muito simples de ser acessado. Eu simplesmente preciso orar e dizer para Deus: Deus, por favor, me perdoe, e os meus pecados estariam perdoados assim. Mas é difícil quando a gente começa a pensar nas pessoas que nos machucaram e que nós também precisamos perdoar essas pessoas. E talvez você se lembre de uma ou duas pessoas que em algum momento da sua vida ela te machucou. O que Deus está dizendo é que não haverá perdão para nós se nós não perdoarmos essas pessoas. Davi, ele era um homem muito temente a Deus. Davi era um homem que sabia exatamente o que Deus queria e o que Deus exigia dele. E um dia Davi se aproxima de Deus e faz uma oração a Deus. Ele faz um pedido para Deus. Ele diz assim: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi está dizendo para Deus: Deus, por favor, me purifica, porque eu estou percebendo que eu estou errado. Eu estou percebendo que a minha vida está, de alguma forma, eu estou precisando muito do Senhor e da sua graça. E ele fala: quando eu peco, Senhor, eu peco contra ti, só contra ti. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi está dizendo para Deus: Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Na verdade, Senhor, eu sou pecador desde que eu nasci. E alguma coisa na minha vida precisa ser mudada e precisa ser transformada. Davi reconhecia que ele precisava do perdão de Deus. Mas com certeza, Davi também perdoava as pessoas que faziam mal para ele. Na verdade, talvez a gente olhe na Bíblia em diversos momentos onde os homens que eram tidos como homens fiéis, homens bondosos, homens mansos e tranquilos, esses homens sempre mostravam a misericórdia e a graça de Deus, não somente ao receber o perdão de Deus, mas também ao partilhar do perdão com outras pessoas. A Bíblia diz no Salmo 34, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Mas por outro lado ela diz: Deus está distante daqueles que acham que não precisam de nada, daqueles que acham que estão bem, que estão abastados. E por último, o último malefício da autoconfiança excessiva é que as pessoas que se confiam demais, geralmente elas acreditam que não precisam de Deus. Elas acham que Deus é algo desnecessário. E Deus já falava isso. O sábio Salomão já falava que pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus, e todas as suas cogitações são que não a Deus. Davi falava que as pessoas, quando elas se acham demais, quando elas estão muito acima, nivelando-se com outras pessoas, elas costumam dizer que Deus não existe, não há Deus nas suas cogitações. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus. Há uma preocupação de Deus na Bíblia, quando as pessoas
tinham tudo o que queriam. Deus se preocupava de que essas pessoas, com o passar do tempo, não sentiriam mais falta de nada, e então diriam: nós não precisamos mais de Deus. Nós podemos observar isso na história de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia, e uma vez ele passeava observando os palácios que ele havia construído. Ele disse assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ele observava as coisas grandiosas que ele havia construído. Mas diz a Bíblia que, de repente, na mesma hora, quando ele estava se engrandecendo e vendo que ele havia chegado no topo do sucesso, havia conseguido tudo o que queria, conquistado tudo o que desejava, nesse momento ele caiu. Se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. E diz a Bíblia: até que se lhe cresceu pelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Há um tipo de loucura que acontece no mundo quando as pessoas não desejam mais nada. Dizem por aí que os países onde há mais tranquilidade, onde há mais equilíbrio financeiro, onde há muita cultura, há também um alto índice de suicídio. Não há nada mais para se buscar, não há nada mais para se desejar. E talvez esse seja um dos motivos das pessoas acharem que não tem mais sentido a vida. Nabucodonosor estava tão grande, ele havia crescido tanto que de repente olha e fala assim: eu construí tudo, eu fiz tudo, eu não preciso mais de nada. E de repente o seu cérebro de alguma forma faz com que ele se rebaixe, ao ponto de comer com os animais, a comer com as aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei. Deus permite com que Nabucodonosor caia em algum momento, e depois, quando ele está lá embaixo, Deus o resgata novamente, e faz com que ele volte a ter o domínio sobre o seu reino. Mas ele louva alguém que tem o domínio sobre um reino maior. Ele louva a Deus, porque ele percebe que o domínio de Deus é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por algum motivo, quando nós somos orgulhosos demais, por algum motivo, quando nós olhamos para a nossa vida e achamos que estamos na tranquilidade, na paz, Deus permite que situações venham para nos mostrar que nós não somos tão poderosos quanto nós achamos. O milionário, em algum momento da sua vida, vai perceber que o seu dinheiro não vale nada. A pessoa que tem uma família muito equilibrada, mas que está distante de Deus, em algum momento da sua vida vai perceber que o cônjuge não pode curar de uma doença terminal. Sabe, Deus permite que algumas situações aconteçam na nossa vida para a gente perceber que talvez estejamos vivendo algo que pareça uma loucura. Na verdade, há alguns motivos para que as pessoas se tornem orgulhosas. A Bíblia fala sobre algumas coisas que acontecem na vida das pessoas, para elas começarem a se achar autossuficiente demais, a se acharem boas demais para o seu coração. Uma delas é a beleza. Pessoas muito belas geralmente não precisam de quase nada. Foi feita uma pesquisa e demonstrou que pessoas, mulheres e homens que são muito bonitos, geralmente eles têm mais ajuda dos colegas na escola. As pessoas que se relacionam bem e que têm uma aparência física, simetricamente falando, mais perfeita, são pessoas que têm mais ajuda dos colegas na escola. Já aquele que é mais diferente das outras pessoas, geralmente ele é tido como uma pessoa que fica sempre do lado ali e precisa se esforçar mais para conseguir as coisas. A Bíblia fala que alguém, sendo tão belo no céu, elevou-se o teu coração
por causa da tua formosura. Pessoas que são belas demais, são modelos, são modelos não somente como profissão, mas modelos para outras pessoas. Eu gostaria de ser igual fulano. Eu queria ter o corpinho de Cicrano. Olha como ele é malhado e bombado. É um dos motivos porque as pessoas se tornam egoístas, se tornam orgulhosas. Uma outra coisa que faz com que as pessoas se tornem orgulhosas é a fartura material. O texto de Oséias diz que o povo tinha tantos bens, o povo não precisava de nada, que chegou ao ponto de dizer que o seu coração estava repleto, estava cheio, estava completo, e eles não tinham falta de nada. O coração se ensoberbeceu, eles estavam fartos. Há também as pessoas que se sentem seguras demais, moram numa casa muito boa, têm um emprego maravilhoso, e essas pessoas dizem: nós não precisamos de mais nada, nós estamos bem, estamos seguros, nós não precisamos de um trabalho melhor, não precisamos de uma casa melhor. O texto da Bíblia diz: não são afligidos como outros homens, o seu coração. É muito bom quando alguém te elogia, né? E olha para você e fala assim: nossa, como você está magro, né? Você emagreceu. Pode ter emagrecido só 2 gramas, mas a pessoa gosta de dizer, né? Eu estou magro. E aí você fala: nossa, mas eu nem emagreci tanto assim. Mas por dentro você está dizendo assim: fale mais que eu estou magro, fale mais que eu estou magro, fale mais que eu estou bonito. Nossa, como seu cabelo está legal, seu cabelo está muito bonito desse jeito. E aí você pensa, né? Ou talvez você fale: ah, mas meu cabelo está do mesmo jeito. Mas por dentro você está dizendo: nossa, como é bom receber um elogio. Como é bom quando alguém me diz aquilo que eu gostaria de ouvir. E aí a gente começa a se exaltar. As pessoas nos exaltam. E a gente às vezes até fica um pouco corado, né? A bochecha fica meio rosadinha, e a gente fala: ah, nem é tanto, eu nem emagreci tanto assim, eu nem consegui fazer isso tão bem. Mas é bom quando as pessoas falam, elas acariciam o nosso ego, e aí nós acabamos por nos tornar como Narciso, aquele homem que, quando se olhou no espelho, no seu reflexo da água, olhou para si mesmo e disse: uau, como eu sou bonito, como eu sou belo, e acaba por apaixonar-se pela sua imagem. Nós precisamos tomar cuidado quando as pessoas nos elogiam, quando as pessoas falam algo para nós. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A Bíblia está dizendo: cuidado para que você não caia quando você está alto demais. Mas em contrapartida, enquanto a Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado com a soberba e tomar cuidado com o orgulho, ela diz: o Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Aquele que é orgulhoso, que acha que tem tudo e que não precisa de nada, esse é humilhado. Mas aquele que diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou um miserável pecador, esse é exaltado para Deus. Há um contraste. E o texto de Saulo de Tarso, quando ele tem um encontro com Deus, é muito interessante, porque Paulo era um homem muito culto, um homem que falava muitas línguas, um homem que conhecia muitas culturas e era um homem muito viajado. Paulo podia se dizer que não precisava de nada, mas de repente, quando estava indo para uma cidade chamada Damasco, ele se encontra com Jesus. E diz o texto do livro de Atos que a luz que quando Jesus apareceu para Saulo, era uma luz tão grande, que Saulo fica cego por um momento. E depois que ele fica cego, ele cai no chão. Assim como alguém que é soberbo e que acha que não precisa de nada, em algum momento na sua vida, tem um encontro com essa luz. E essa luz faz com que essa pessoa caia. O chão representa humildade. A queda representa a dependência de alguém maior do que você. Eu não sei como tem sido a sua vida, não sei o que você acha que precisa, mas há algo que todos nós necessitamos. Nós necessitamos depositar a confiança naquilo que é verdadeiro, não em nós mesmos, não em nossos bens, não na nossa beleza,
não na segurança que nós temos, talvez do nosso trabalho, ou talvez da segurança da família. Nós precisamos depositar a nossa confiança, não naquilo que nós podemos ser, e nem naquilo que nós podemos ter. Nós precisamos depositar a nossa confiança naquele que realmente é a base de todas as coisas. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. O texto da Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Para deixar de sermos autossuficientes e achar que a gente não precisa de nada, que tudo está bom, a gente precisa parar de pensar um pouquinho mais na gente e começar a pensar um pouquinho mais naquilo que Deus quer que a gente seja e naquilo que Deus quer que a gente faça. Assim como um dia Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos, que era um homem muito inteligente, com uma boa condição financeira, e aí Jesus se aproxima dele e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos olha e fala assim: Senhor, como é que eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo da água e não nascer do Espírito. Porque aquele que nasce de novo da água e do Espírito, ele é como o vento. Você não sabe para onde ele vai, nem para onde ele vem, porque não é ele que se guia, há algo maior que está guiando ele. Quando nós nascemos de novo na água, que é o batismo, e quando nós nascemos de novo do Espírito, que é uma nova vida, nós não comandamos mais para onde nós vamos, ou o que nós vamos fazer. É Deus quem faz, é Deus quem comanda, é Deus quem guia. Só que o problema é que a gente se apega tanto a coisas que podemos ser e ter, que vamos nos tornando orgulhosos. Parece que o pecado vai nos corrompendo, e cada vez menos a gente pergunta assim: Jesus, é para eu namorar com ela? Jesus, é para eu fazer essa prova e esse concurso? Jesus, é para eu mudar de trabalho? É para eu mudar de cidade? Você entende? Cada vez mais a gente vai se esquecendo de Deus, e a gente vai pensar assim: será que eu vou ganhar mais aqui? Bom, então se eu vou ganhar mais, eu vou fazer. Será que essa pessoa vai me fazer feliz? Bom, se ela vai me fazer feliz, então eu vou fazer. A vontade de Deus, ela vai ficando de lado. Esse é o problema das pessoas orgulhosas. Elas são boas demais para dependerem de Deus. E talvez você pense: mas e se eu depositar nas mãos de Deus e Deus falar comigo? E se eu perguntar para Ele e Ele não me falar? E se eu fizer a vontade dEle, será que Ele vai realmente fazer aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou pedindo? O texto da Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Não compare Deus com o homem. O homem falha, mente, mas Deus não. Deus jamais falha, Deus jamais mente, Deus jamais volta atrás por ter cometido um erro, porque Deus não erra. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus nos promete. Deus diz que estaria conosco, Deus diz que estaria cuidando de nós. E se você quer mesmo fazer a vontade de Deus, primeiro, entregue os seus planos nas mãos dEle, e seja uma pessoa mais tolerante com outras pessoas. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois este é o resumo da lei. Quando você for se relacionar com as pessoas, faça com elas aquilo que você gostaria que elas fizessem com você. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaciguem a ira antes que o sol se ponha. Deus está dizendo para nós como nós devemos deixar de ser pessoas egocêntricas, egoístas, orgulhosas, avarentas, e começar a depender mais dos outros. E depender dos outros significa se relacionar bem com os outros,
fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem conosco. E se porventura alguém te machucar, seja humilde e peça perdão. Apazigue a sua ira, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, pois isso só leva o mal. Eu não consigo imaginar que aqui, nesse mundo, tenhamos vários inimigos, que odiemos diversas pessoas, e de repente Jesus vem e estabelece o seu reino, e lá no reino de Jesus, eu vou olhar para essas pessoas pelas quais eu tinha algum sentimento negativo, ira, ódio, e vou olhar para ela e vou dizer assim: olha, águas passadas, tá? Te odiava enquanto estávamos lá na terra, mas agora eu te amo e você é meu irmão, venha cá me dá um abraço. Eu duvido que isso vai acontecer. Os defeitos de caráter que temos aqui não serão transformados por Jesus quando Jesus voltar. Nós precisamos nos esforçar agora para termos bons relacionamentos com as pessoas, para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos seguir um exemplo perfeito de humildade, se quisermos deixar de ser egoístas, se quisermos deixar de ser orgulhosos. E o melhor exemplo de humildade que a Bíblia nos deu é o exemplo de Jesus. Jesus disse assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Se você está cansado das coisas que você tem, da vida que você leva, se tem alguma coisa faltando em você, é porque você está carregando o seu próprio fardo, é porque você está sendo autossuficiente demais. Então pare de ser autossuficiente, de carregar o seu fardo, e carregue o meu fardo. Tome sobre os seus ombros os meus fardos, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para vossas almas. Jesus está dizendo que nós precisamos nos aproximar dele e tentar a cada dia mais ouvir a sua voz, fazer a sua vontade. Ele contempla o mundo procurando as pessoas que querem fazer a sua vontade, procurando pessoas que não querem mais viver como o mundo diz que nós devemos viver, pessoas que não estão preocupadas tanto em ter ou em ser, mas pessoas que estão preocupadas em obedecer à vontade de Deus. Independente do que aconteça, nós precisamos seguir um bom exemplo, o maior exemplo de humildade, que é de Jesus, porque Jesus foi humilde com a sua família, quando estava na cruz ali com Maria, dizendo para João: João, cuide de Maria, Maria, cuide de João, agora vocês são pai, vocês são mãe e filho a partir de agora. Mas Jesus também foi humilde com os seus amigos, quando lavava os pés dos discípulos. Foi humilde com os desconhecidos, quando disse para uma mulher que não conhecia, dizendo assim: me dê de uma água e eu vou te dar outra água, que você jamais vai sentir sede. E Jesus foi inclusive humilde com seus inimigos, quando disse para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos ser pessoas humildes e seguir o exemplo de Jesus, porque para Deus, viver sem Ele é viver uma vida de orgulho e viver uma vida de soberba, e a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu gosto muito de uma história de um alpinista que foi fazer uma escalada de um monte, contrariando as regras dos alpinistas, de que sempre precisavam estar com outras pessoas. Ele decidiu escalar sozinho, e quando estava chegando perto do topo da montanha, houve uma tempestade de gelo muito grande, e ele escorregou lá do topo e começou a descer, e pegou o seu martelo e começou tentando fincar no chão, mas cada vez descia mais e mais rápido, e de repente ele ficou pendurado sobre uma rocha, com as duas mãos
Ele ficou pendurado de uma forma que não conseguia olhar para baixo. E ficou pendurado ali e começou a entrar em desespero porque não conseguia subir. Estava frio demais e ele não tinha mais força. E toda vez que ele tentava subir um pouquinho, ele escorregava e ficou pendurado ali. E de repente ele clama e fala assim: Senhor, por favor, me ajude, me salva, Senhor. Às vezes, nós estamos no topo da vida, achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo, e de repente, assim como Nabucodonosor, Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam, para que nós possamos voltar os olhos para Ele, e perceber que precisamos da sua presença, perceber que precisamos da sua ajuda. As coisas ruins são como gritos de Deus, dizendo para nós que esse mundo não vale a pena, e que precisamos viver no mundo melhor. Então Deus olha para o alpinista e diz para ele assim: eu vou te ajudar, solte agora as suas mãos, solte agora. E ele disse: Senhor, não tem como soltar, se eu soltar eu vou cair. E a voz bem forte disse para ele de novo: solte, confie em mim. Ele não conseguia soltar. Semanas depois, diz a história que ele foi encontrado congelado, apenas 2 metros do chão. Deus tem soluções para todos os problemas da nossa vida. Ele só quer que a gente pare de achar que nós temos o controle de tudo, porque nós não temos o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Deus sabe exatamente tudo que nós precisamos ter e precisamos fazer. Mas a única coisa que Ele pede é solte do controle da sua vida. Nasça de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa parar de pensar que você tem controle sobre todas as coisas. Você precisa começar tudo de novo. Mas espera, Senhor, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu vou ter que deixar um monte de coisa. Não tem problema. Solte e deixa que eu cuide de você. Eu não sei como vai ser a sua semana agora. Não sei se você tem vivido como um orgulhoso ou como uma mulher autoconfiante demais. A confiança ela é algo muito bom, é muito positivo e nós precisamos ter. Mas há o problema quando nós confiamos demais naquilo que nós podemos ser, fazer nas nossas mãos. E Deus, na verdade, Ele quer caminhar com você. Ele quer andar com você. E Ele está dizendo para você: olha, solte as coisas deste mundo. Pare de viver algumas coisas que você está vivendo. Pare de fazer algumas coisas que você está fazendo. Soberba, inveja, adultério, homicídio. A Bíblia deixa bem claro aquilo que nós não podemos fazer. E nesse momento Deus está deixando claro aquilo que você tem que fazer. Você precisa entregar a sua vida por completo nas mãos de Deus. Experimentar viver uma vida real com Ele. Experimentar andar com Ele todos os dias, caminhar com Jesus, experimentar confiar nele, entregar o seu caminho a Ele e confiar que Ele não mente e confiar que o caminho que Ele tem para você seguir é o melhor, é o único caminho que te leva para o céu. Não seja mais orgulhoso, entregue-se por completo nas mãos de Deus. Não seja mais autossuficiente, permita que Deus faça as transformações necessárias. Essa semana você tem a oportunidade de fazer as suas escolhas, baseando-se na vontade de Deus para você. Senhor, quer que eu vá por este caminho? Senhor, quer que eu faça essa escolha ou aquela escolha? Experimente, teste, tente viver cada vez mais íntimo e mais próximo de Deus. Vamos orar? Querido Deus, apesar de às vezes nem perceber os nossos erros,
vivemos como se fôssemos independentes do Senhor. Vivemos como se não precisássemos de Deus. As coisas parecem estar tranquilas, apesar de alguns problemas, mas parece que é fácil viver. Mas hoje, Senhor Deus, aprendemos que precisamos confiar em Ti, que precisamos ser humildes, que não podemos mais ser tão autossuficientes a ponto de negar a sua existência e negar que precisamos desesperadamente do Senhor. Então, neste momento, fazemos a mesma oração que Davi fez. Perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas. Purifica, Senhor, os nossos pecados. Faça com que a nossa vida seja transformada, Senhor, a cada dia. Nós tomamos a decisão que Nicodemos tomou de ir até o Senhor. Queremos, Senhor Deus, ser lavados. Queremos beber da água da vida. Talvez, Senhor Deus, nessa noite tenham pessoas aqui que estavam como Saulo. Achavam que estavam fazendo tudo correto, achavam que estavam vivendo da maneira correta, mas de repente se encontraram contigo e perceberam que alguma coisa precisava mudar, e elas ficaram cegas, Senhor, sem saber exatamente o que fazer, como fazer. Há Ananias aqui, Senhor, que assim como Ananias ajudou a Saulo a aprender mais sobre a sua vontade, use também pessoas para nos ajudar a entender qual é a sua vontade para a nossa vida. O que nós iremos fazer, Senhor Deus, a partir de hoje, nós não queremos mais decidir sozinhos. Em nome de Jesus, nos ajude a confiar em Ti, a perceber que, independente de como esteja a nossa vida, nós queremos que o Senhor nos ajude a vivê-la de acordo com a Sua vontade. Nos ajude, Senhor, a tirar alguma mágoa, rancor, ódio que porventura alguém tenha dentro do seu coração por outra pessoa. Porque neste momento que estamos entregando a nossa oração como uma oferta a Ti, o Seu Espírito está dizendo: tire primeiro a raiva, o ódio, o rancor que você tem por alguém. Então tire, Senhor Deus, neste momento, porque nós não conseguimos sozinhos. Faça um milagre agora e nos ajude a perdoar pessoas que nos magoaram. Nos ajude a percebermos que precisamos viver como irmãos aqui, para podermos depois viver como irmãos aí no céu também. E agora que o Senhor já nos limpou e já nos purificou, nos transforme, nos perdoe, nos molde. E por favor, Senhor Deus, nos ajude a soltarmos das coisas que nos seguram, talvez da segurança do trabalho, do dinheiro, enfim, de qualquer coisa que nos afaste de Ti. E nos ajude, Senhor Deus, com essas mãos frágeis que temos, segurar, Senhor, nas Suas mãos e caminhar contigo, todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Ajude-nos a termos um relacionamento vivo, real com o Senhor. Ajude-nos, Senhor, a dependermos do Seu aval para as tomadas de decisões na nossa vida. Guie-nos, nos dê uma semana maravilhosa na Tua presença, nos ajude a fazermos a Sua vontade, nos ajude a Te sentir perto de nós. Nós oramos, nos entregamos a Ti, Te agradecemos e pedimos a Sua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.